Fala galera, tudo bem? Estamos começando agora o 8º episódio do podcast acadêmico. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui mais um grande amigo meu, amigo mesmo, de estar sempre comigo, passar lá em casa o tempo todo, viajar junto. E é um dos caras mais tímidos que eu conheço. E que tá se tremendo já tem meia hora para começar esse episódio. Está aqui comigo hoje o professor Rafael Ricari. Boa noite, advogado. Boa noite, galera. Realmente eu sou muito tímido na frente das câmeras. Na verdade, até minha família não sabe como que eu dou aula, como que eu consigo dar aula, porque acham que não tem como o Ricari dar aula. Ele não fala direito, como que ele dá aula, né? Então, e quando tá na frente da câmera, pra mim é pior ainda. O pessoal do marketing tem dificuldade comigo. Porque quando vai gravar alguma publicidade, grava, regrava, porque é tenso. Eu fico meio que bem nervoso mesmo. Mas aqui, como vai ser meio que mais uma conversa contigo, eu já fico um pouco mais Fica mais calmo, né, professor? Você tá acostumado. Podcast, assim, aí é um pouco mais tranquilo. Mas quando vai fazer gravação, assim, que tem que fazer um take, nossa, eu repito umas 10 vezes. O pessoal do marketing repete, porque eu fico nervoso. Mas tá bem agora? Vai dar certo. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Você está em casa, né? Academia é sua casa. E a gente, né, tem feito esses episódios com os professores, sempre pedindo para os professores contarem um pouco da história, né? Então, de onde veio o professor Rafael Ricari? Primeiro nome, um nome mais comum no Brasil, o segundo japonês, muita gente chama de japonês. O Ricari, às vezes pensam que, quando eu falo que é Rafael Ricari, pensam que Ricari é sobrenome, né? Mas é um nome composto, né? Rafael Ricari, né? Assim como meus irmãos também, tem sempre um nome brasileiro e um japonês, né? E aí o meu é Ricari. Na família, meio que o pessoal me chama mais de Rafael, e no trabalho e amigos, o pessoal me chama mais de Ricari mesmo. E aí, às vezes, tem amigos que não sabem que meu nome é Rafael, né? E o pessoal da minha família, às vezes, não sabe que eu sou Ricari, que é meio que separado, assim, é meio que distinto mesmo. E quando você era moleque na escola, como é que te chamavam? Meio que no fundamental tinha um Rafaelzinho e tinha um Rafaelzão, né? Porque era sempre sempre tinha mais Rafael, né? Era difícil não ter mais de um Rafael numa sala, né? Mas eu sempre fui muito baixinho, né? Muito pequenininho. Então, identificava, o pequenininho, o grande, né? Mas era Rafael, mas não era Ricari. Não era Ricari. Eu comecei a usar e me apresentar assim como Ricari mais na 7ª série, 8ª série, assim. E no ensino médio era só Ricari, né? E, amigos meus não sabiam que eu me chamava de Rafael, mas às vezes era só por causa da chamada, né? Na chamada, o pessoal acaba sabendo, né? Não tem Rafael, jeito, né? Mas no dia a dia não me chamava de Rafael, eu chamava de Ricari. Se não fosse da sua sala, não saberia. Não saberia. E onde você estudou? Estudei sempre em colégio público, né? Estudei na Escola Clássica da 314 Sul. Depois eu fui pro Polivalente, uma excelente escola. E depois... A produção estudou lá, hein? A produção... Polivalente era a escola modelo aqui, né? Meio que de Brasília, né? Muitas coisas que eles testam na Secretaria, né, de Educação, eles testam primeiro lá no Polivalente para depois, às vezes, expandir para as outras escolas do DF. Assim, às vezes eles meio que desenvolvem uma ideia lá no Polivalente e depois levavam meio que para os outros colégios. Então, um excelente colégio. Depois eu fui pro Setor Oeste. Estudei no Setor Oeste. A produção também, muitas coincidências. Mas é porque assim, é um caminho normal, né? Era o caminho que você já tinha meio que vaga, né? Meio que garantida assim, né? Você saía do Polivalente, você tinha vaga meio que no Setor Oeste. Ou às vezes alguns iam pro Setor Leste também. Mas era meio que quase vaga garantida. Muitos dos meus amigos do Polivalente foram também pro Setor Oeste. E como foi o seu período de escola? Você curtia? Você era bom aluno? Você não era bom aluno? Tocava a zona? Você já era tímido, não era? Como é que era? Tímido eu sempre fui, né? Tímido eu sempre fui desde criança. Era bem pouco sociável, assim. Quando eu era criança mesmo, eu era daqueles birrentos que não vai com ninguém. Mas eu sempre fui muito tímido. Assim, eu era nerd, porque eu ia bem assim nas matérias de exatas, né? Eu sempre ia muito bem nas matérias de exatas. Humanas
até o fundamental eu me virava bem. Me virava bem na parte de humanas. No ensino médio, que eu mantive, né, tipo, bem nerd na parte de exatas, matemática, física, química, tipo, eu era bem nerd. Das humanas eu sempre tive mais dificuldade, principalmente em gramática. Então, eu era considerado assim meio nerd porque eu conseguia passar meio que com tranquilidade, eu não tinha tanta dificuldade assim, né? Normalmente no terceiro bimestre, assim, eu tava meio que passado. Até o fundamental, assim, era tipo notas muito altas, mas no ensino médio eu dei foi meio vagal, assim, porque eu não tinha muita dificuldade, e aí como era fácil de passar, meio que eu relaxava e acabava meio que não estudando muito, né, no ensino médio. Eu sentava no fundão, né, eu era do fundão. Não era tão bagunceiro, mas eu ficava com a galera, que era bem bagunceira. Você era uma engrenagem da bagunça. Eu tava ali. Catalisava. Eu tava ali presente. Mas assim, nas aulas por exemplo, de exatas, assim, eu sempre tinha muita facilidade, né? Eu tava lá meio que conversando, trocando ideia lá, fazendo bagunça, mas aí o professor falava alguma coisa, eu tipo, olhava, aí eu prestava atenção naquele momento e tipo, já era meio que suficiente, assim, porque eu tinha facilidade na parte de exatas. Agora, gramática e as outras eu tinha bastante dificuldade. E você saiu do setor oeste, já começou a universidade? Seus pais trabalhavam com restaurante, não é isso? Meus pais tinham um restaurante, eu cresci dentro da cozinha, sabia fazer tudo lá, os pratos que tinha lá no restaurante, desde criança, né? Comecei, quando vai pra cozinha, né? O primeiro lugar é lavar louça, né? Então, eles colocavam meio que pra lavar louça, a primeira coisa a fazer você começa lavando louça dentro da cozinha, né? E aí eu era criança, eu queria, né, meio que lá, às vezes, ajudar, e aí eu tinha que colocar uma caixa, né, pra eu conseguir alcançar a pia, pra poder... Cena de filme mesmo. Conseguir meio que lavar a louça, eu tinha que colocar uma caixa, porque era bem pequenininho mesmo. E aí depois eu fui para os pratos de entrada, né, que eu sabia lá meio que fazer. Aí depois eu fui fazendo os outros pratos e tal. Mas, tipo, até quando eu era criança, assim, era meio que divertido, né, porque era uma brincadeira. Depois eu fui passando a não gostar muito, fiquei meio que traumatizado. Sei cozinhar, mas não sou muito fã, né, meio que de cozinha meus pais tiveram muito problema lá no restaurante e tal. E aí meio que eu peguei meio que um trauma, assim, de cozinhar. Não que eu não cozinho, tipo, sei me virar muito bem, sei fazer coisas meio que na cozinha, tipo, me viro muito, muito fácil. Mas eu tenho preguiça e, tipo, não gosto tanto, não sou tão fã. Mas você não chegou a trabalhar, né? Você não chegou a trabalhar com seus pais, não, então? Tipo assim, eu trabalhava assim nos dias que precisavam, que eram dias muito movimentados, eu ia meio que pra ajudar, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados, que tipo, o restaurante dava fila, assim, lista de espera e tal. Então era muito movimento, meio que eu ia ajudar lá, né? Quando precisava eu ia lá ajudar. Tipo, todos, né, os meus irmãos também, né, meio que ajudavam. Meu irmão nunca foi muito da cozinha, ele ficava meio que no caixa, ele era mais de ajudar no caixa e tal. Minha irmã, como ela era mais nova, ela não participou tanto assim, também não ia muito. Eu que era um pouco mais empolgado lá de trabalhar e ajudar lá meio que na cozinha. E era restaurante de quê? Porque eu sei que você trabalhava com comida japonesa um tempo, né? Não sei se naquela época já era. Teve um tempo que trabalhou com comida japonesa, mas começou, né, um restaurante espanhol. É um restaurante espanhol, né? Eu já fazia isso cuidando do restaurante espanhol. Fazer paella? Paella. É paella. Porque depende do lugar, né? E na Espanha com LL é sempre LL, né? Mas na Argentina o LL tem som de J. Isso, né? e na Espanha com LH. Aí como é, tipo assim, um restaurante espanhol paella. Né? Era paella, né? Era a especialidade, então? Era a especialidade. E pô, você nunca fez uma pra mim, professor? Tá? Não, assim, até enciumado aqui. Antes, tipo assim, eu comecei meio que fazendo, por exemplo, a paella, que eu ficava do lado da minha mãe enquanto ela fazia. E aí eu decorei qual que era os ingredientes que ela colocava. O algoritmo, olhando, né? O algoritmo do que ela colocava. E aí eu via que depois de tal coisa era tal coisa, depois de tal coisa era tal coisa, e aí meio que eu ficava ali do lado, meio que pegando as coisas e entregando meio que pra ela. E aí eu sabia meio que os ingredientes, hoje faz muito tempo que eu não... Cara, devia ser muito bonitinho. Não, e eu era bem criança, tipo, bem pequenininho, já era
Já era pequeno, Já né? era pequeno, era uma criança menor ainda. Então era desse jeito. Ficava lá pequenininho na cozinha, meio que ajudando, né, a fazer o prato, né? Que era o principal lá do restaurante. Era a paella. E então você não chegou a trabalhar mesmo, Não, nem quis, né? Tocar. nem quis entrar, tipo assim, de decidir o que eu quero ser. Tipo, nunca cogitei trabalhar meio que com ser cozinheiro, ser chefe, chefe de cozinha. Nunca tive vontade, não. É porque é muito normal, né? Quando às vezes o pai tem um negócio, o filho forma e vai tocar o negócio, vai fazer. Eu queria fugir daquele negócio. Não. E aí você fugiu fazendo o quê quando você saiu do terceiro ano? Qual foi a decisão? Não, então, como eu era meio que das exatas, né? Eu tinha meio que dúvida, assim, do que eu ia, assim, porque eu gostava de todas as matérias, assim, de exatas eu gostava. Eu gostava muito de biologia, química, gostava bastante de matemática, física também. Mas eu não sabia bem o que eu queria, né? Mas eu fui meio que na onda mesmo de gosto de exatas, quer arrumar emprego e fazer engenharia, né? Então, eu não pensei muito assim, né? Tipo, do que era o curso de engenharia. Tipo, foi mais assim, parece ser legal. Eu gosto de matemática, de física, de exatas, eu acho que eu vou pra isso, né? Tipo, todo mundo, cara, é incrível. Todo mundo que entra pra engenharia, que foi o meu caso, o Neto falou a mesma coisa, o Heitor. Eu gostava de conta e eu fui fazer engenharia porque me falaram que eu ia ficar rico. Meio que pra ter sucesso, você gostando de exatas, você tem que ir lá fazer engenharia. E aí eu fui, assim, eu não sabia, até assim, assim que eu me formei, né, no ensino médio, eu fui fazer cursinho e fiz aqueles testes vocacionais. Só que no teste apareceu, tipo, você pode fazer agronomia, biologia, física, matemática, engenharias. Tipo, era bem amplo, assim. Tipo, você pode fazer, você gosta de tudo isso, então... Mas assim, eu acabei optando por engenharia, meio que por essa pressão, assim, de... E na época, né, era meio que mais recente o curso de engenharia mecatrônica, né? Então, como era mais novo o curso, meio que deu um boom da galera querer fazer engenharia mecatrônica. É porque a galera não sabia o que fazer, né? Aí tinha mecânica, tinha elétrica, o nome meio que mistura os dois, eu tô no meio do caminho, eu vou fazer isso aí. Mecatrônica, né? Daí era o robô. Eu gostava de brincar de Lego, então, é esse. Esse é a engenharia que eu vou fazer, né? Eu gosto de brincar de Lego, construir os negocinhos, fazer um robôzinho, perfeito, é isso que eu quero, né, no caso. E, tipo assim, não procurei mesmo para ver o que era o curso de engenharia. Não sabia se eu ia gostar ou não, né? Mas era meio que aquela pressão, né? Então. E aí era o curso, o segundo mais, né? Só perdia para medicina, né? O curso mais... Hoje em dia já não é mais... Acho que hoje não tem nenhuma engenharia no top 5, talvez só a engenharia da computação nas concorrências. Já teve uma época que era medicina e os outros... Se você pegasse top 5 da UNB, era medicina, direito e engenharias. A mecatrônica, na época, porque deu meio que como era novo, não tinha nem formado turma ainda de mecatrônica. Eu acho que ele tinha formado uma, não tenho certeza direito, mas era muito recente. Então, ele estava meio que bombado, assim, né? Então, era o segundo. Né? Direito, como os pesos são diferentes, não dava muito para comparar, mas comparando medicina e engenharia, que os pesos na UNB eram os mesmos. Era um pouco mais próximo, a medicina e saúde tinha uma diferença, mas era próximo. Não, eram iguais os pesos, né? Multiplicava a nota de... A medicina era 6 e 4, né? Não, era 5 e 8. Medicina humanas era o peso 5 e exatos peso 8. E a direito, né, era peso 5 em exatas e 6 em humanas, eu acho. Como os pesos eram diferentes, as notas difícil mensurar, era. Então, eu diria que era o mesmo nível de direito, assim, às vezes podia ser até um pouco mais. Então, as notas, às vezes, mecatrônica ficava mais alta, mas não dá para comparar porque os pesos eram meio que diferentes. Mas das que eram o mesmo peso, era só atrás de medicina.
E você colocou mecatrônica no final do seu ensino médio? No PAS e no vestibular? Então, fiz no Porque PAS... não tinha PAS, não tinha nem na época, Não tinha. era PAS, o UNB e o UNB no meio do final do ano, né? O Enem ainda não era a forma de acesso. No PAS eu... Como eu estudei em escola pública, né? Eu... Acho que tinha uma defasagem, assim, na base, né? Em geral, né? Do geral. Eu era bom em matemática, física ali, mas não era bom no geral. Então, a minha nota na primeira etapa foi muito ruim. Foi muito ruim para o que eu queria, né? Porque da minha sala foi meio que a segunda maior nota, né? Do pessoal lá da minha sala que eu tinha, tipo, a gente comparou, né? Meio que as notas que tinham. Tipo, era uma das melhores notas da sala. Acho que a terceira maior nota meio que da sala era a minha. Mas era uma nota ruim para engenharia mecatrônica. No PAS 2, eu fiz cursinho. Eu fiz um cursinho à noite, né? No antigo NDA. O antigo NDA. O antigo NDA. Eu tive... Curiosamente, o Neto, que estava no último episódio, trabalhou lá. Trabalhou lá, mas quando eu fiz, o Neto tinha acabado de sair. Eu não tive aula com o Neto no NDA. Eu tive aula com os outros professores que trabalharam meio que com o Neto, que muitos também foram depois pro Dinos. E aí eu fiz um cursinho, né, que era um cursinho à noite, eu acho que eram 3 dias à noite, né, que eu ia lá pro cursinho. E aí a nota no segundo ano foi bem melhor. Mas era meio que a média que precisava. Então ainda precisava na terceira etapa recuperar a minha nota. Compensar do PAS 1. A nota do PAS 1. E aí, na terceira etapa, eu fiz pré-PAS no Dinos. Fiz pré-PAS no Dinos. Lá na 516 Sul. 516 Sul. Eu fiz pré-PAS lá no Dinos. E... Era à noite também, acho que era à noite. Aí eu não lembro direito, mas eu tive aula... Eu acho que já tive aula com o Neto já no pré-PAS, mas eu agora não tenho certeza se eram outros professores que davam à noite, mas não lembro direito. Aí eu fiz o pré-PAS no Dinos. Mas minha nota ficou na média também. Ficou até um pouquinho abaixo do que eu tinha tirado no PAS 2. E aí não foi suficiente porque eu precisava recuperar a nota do primeiro. E aí eu não passei. Não foi por tanto assim, não foi tão perto, mas também não foi muito longe. Não ficou muito atrás. Não foi muito atrás, né? Mas todos eles eu marquei, quer dizer, quando fazia a opção, né, eu marquei para mecatrônica. Porque daí eu falei, vou fazer mecatrônica, e daí eu fiquei com essa de vou fazer mecatrônica. Era o que eu queria. É muito doido, jeito, né? Você não consegue nem explicar muito bem o porquê, né? Por quê? Você não vislumbrava. Você botou na cabeça e é isso. Botei na cabeça e aí era isso. Aí eu formei, né? E aí... meus pais tinham dificuldade financeira, assim. Então, eles me sustentavam ainda, né? No caso. E aí, eu sentia que eu ia demorar para passar. Porque... eu tinha meio que uma base meio que fraca, tipo, não cheguei perto lá meio que no PAS. Isso porque no PAS era a melhor oportunidade, né, no caso. Então eu achava que eu ia demorar meio que para passar. E aí eu fui fazer um cursinho que era mais em conta, para eu ganhar meio que uma base, recuperar uma base, tipo, meio que... já como se fosse prevendo que eu ia fazer mais cursinhos, né, no caso. Então, eu vou entrar nesse que é mais em conta, e depois eu vou para um que é mais caro, que, sei lá, tem um acompanhamento melhor para eu passar. Foi para passar, né? Se eu fosse já direto no caro e não gastando dinheiro à toa. E não passasse, ia ficar meio que complicado. Porque daí não ia ter condições de meio que de pagar. E aí eu fiz o Alub bem no começo lá. Eu fiz o Alub, meio que, vou fazer o Alub que é mais em conta, eu vou... para ganhar a base que eu acho que é necessária. Eu sei que fazer um planejamento para depois fazer um cursinho mais caro. E aí eu fui, né? Fui fazer cursinho. Não sentia tanta pressão porque eu sabia que assim, né? Imaginava que não vai dar agora.
Então eu levei o cursinho meio que bem tranquilo, assim, né? Mas você estudou bem? Você estudava? Não diria que eu estudei bem. Eu sempre fui muito bom em aprender durante a aula. Eu sempre aprendi muito durante a aula. Então, normalmente, assim, quando o professor é bom, eu pego de primeira, assim, as coisas. A não ser gramática. Gramática... Cara, gramática... é tipo a terceira vez que você fala que sofre com gramática. Nossa. Aí, mas assim, na aula, eu assisti a aula de gramática, entendia tudo em gramática. Tudo. Mas aplicar, tipo, não conseguia aplicar direito. Não ia, assim, muito bem. Assim, daí eu levei o cursinho meio que bem tranquilo, assim. Não era aquilo de ficar estudando várias horas. Ficava lá algumas tardes, mas não era sempre, né? Eu fui levando mais tranquilo. E aí, fiz o vestibular. Fiquei meio que esperando, mas sem muita perspectiva de passar naquele momento. E eu não passei por, tipo, 2 itens, vamos dizer assim. Meu Deus, muito pouco. 2, assim, é porque quando eu falo assim 2 itens, é não ter errado 2. Que aí são 4 4 itens, né? Que daí, com 4 itens, provavelmente eu passaria. Que de argumento foi, eu acho que 20 pontos de diferença. E em exatas, né? Cada... O peso. Isso, daí jogava meio que o argumento meio que pra cima, assim. Então, uns 2, 3 itens que eu não tivesse errado, eu teria passado. Mas assim, isso eu sempre falo assim, né? Pelo fato daquele momento não ter pressão, talvez isso fez eu tirar meio que uma nota boa que talvez com pressão eu não tiraria, às vezes, né? Então, o fato de eu meio que tô tranquilo, né? Eu sei que não vai ser agora, vou fazer a prova aqui de boa, o que eu sei, né? Vou marcar o que eu sei e tal, então eu fui meio que tranquilo. Eu acho que isso ajudou a minha nota a ser muito boa. Aí eu não passei por uns 2, 3 itens. Aí eu ia fazer cursinho de novo, só que meio que meus pais meio que apertaram, assim, né, de grana e tal. Aí eu ia ter que fazer a LUB meio que de novo. Mas aí eu também pensei em trabalhar, para ajudar meio que também a pagar e tal. Eu ia trabalhar durante o dia e meio que fazer o cursinho à noite, né? Tinha a opção de fazer o cursinho à noite. Mas aí eu consegui meio que um emprego que era meio que meio período, meio que bem tranquilo. O que era esse emprego? Era visitar os colégios públicos e fazer teste de acuidade visual, né? De tampa o olho, né? Qual que é essa letra aqui, qual que é essa letra aqui, anotava, né? Pra ver quais alunos precisavam de óculos. Cara, né? que doideira, cara. Cara, eu não sabia disso. A gente é amigo esses anos todos, eu não sabia disso. Mas assim, foi era um emprego meio que temporário, que era meio que, 6 meses disso, você vai ganhar tanto. E fez isso e acabou. Então, eu ia nos colégios, eu recebia meio que os documentos lá dos alunos de cada colégio. E aí eu pegava alguns, hoje eu vou em tal colégio. Eu ia lá e fazia meio que os testes de acuidade visual, né, meio que dos alunos. Né, e anotando, eu nem lembro agora direito, né, mas eu anotava, eu acho que em qual letra falhava lá, e daí fazia anotações de qual aluno que ia precisar meio que de óculos ou ser encaminhado para fazer como se fosse um teste meio que oftalmológico lá para ver se precisava de óculos mesmo ou não. E era, tipo, muitos alunos que não usavam óculos que precisavam. Muitos alunos. Aí eu fiquei meio que nesse trabalho e acabou que eu não fiz cursinho. Não fiz o cursinho que eu ia fazer meio que à noite. Até porque eu acho que eu tava meio que sobrecarregado e acho que eu ia meio que, vou dar um tempo, vou dar uma descansada, vou trabalhar esse semestre, vou juntar meio que um dinheiro. Semestre que vem eu volto a fazer cursinho e aí eu vou fazer um mais caro, que é meio que, tem que pagar esse, porque só tem esse dinheiro, tem que passar. Né? Só tem esse, vou ter que passar. E aí, né, eu fiz vestibular, mas também não passei. Esse eu acho que eu fiquei um pouco mais longe, mas eu não lembro muito bem. Tipo, minha nota meio que regrediu, justamente por eu não ter
estudado, né, durante um semestre, né. Na verdade, agora eu fiquei até na dúvida se eu fiz ou não fiz. Mas eu acho que eu fiz. Mas eu não lembro meio que da minha nota, se eu cheguei perto ou não. Mas eu acho que foi mais longe do que o outro que eu tinha feito. Aí eu decidi, vou entrar no cursinho. Aí eu fui pro Dinos, né? Que era o cursinho. Era o cursinho da cidade na época, mano. Não era tão grande, né? Quando eu entrei lá, né? Ainda não tava o tamanho que tinha? Não. Tava... Era meio que ainda recente. Eu acho que tinha uns 2 anos, eu acho. Uns 2 ou 3 anos, eu acho. Não lembro direito. Mas já tava um cursinho que já era meio que mais top. Às vezes, eu acho que não era o que era mais caro, mas já era um cursinho de mais caro e tipo... Mas já era uma referência, top, já era uma referência ali. Aí eu entrei, né? Fiz matrícula lá, né? Dividi lá quantas vezes eu tinha que pagar e tal. Quantas dava, né? Quantas dava lá. Fiz uma negociação, ganhei um desconto e tal. Falou com quem? Você falou com quem? Com o Batista? Com o Neto? Com o Daniel? Nessa primeira vez, eu não lembro quem foi o primeiro que atendeu e que fez a minha matrícula. Eu acho que talvez... Não sei se eu fiquei só na secretaria. Fiz pela secretaria mesmo. Não lembro direito. Só que daí o que aconteceu, né? Comecei o cursinho e tal. Aí eu acho que no meio, mais pro final, apertou meio que de grana. E aí eu tive que ir no Daniel renegociar meio que a dívida que eu não tava conseguindo meio que pagar. Aí eu não lembro exatamente, mas eu acho que a gente pegou meio que o que tava devendo, né? Que eu acho que eu tava com uma parcela meio que atrasada, mas eu fui lá meio que ver se dava para negociar. Pegou o que eu tava devendo e meio que distribuiu um pouco mais para ficar mais leve, né, para pagar. E não ficou tão leve. Não pagou? Não paguei. Mas depois a gente chegou meio que num acordo meio que assim, não, tudo bem, paga quando der, quando puder, a gente meio que continua estudando. O importante é estudar, vai lá. E eu ia muito bem nos simulados. Então, eles viam, né? O Daniel via que eu ficava entre os primeiros do simulado, então ele via que eu, potencial. Vai passar, vai dar passar, nome. é isso, né? Então, eles não iam me tirar porque eu não tô pagando, mas não iam me tirar porque eu tava levando a sério ali, né? Eu tava estudando bastante ali. Né? Porque aí, quando aperta o bolso, né? Não tem jeito, é a chance, né? Bom, daí só tinha uma coisa que eu tinha muita dificuldade, que era a redação. E aí, quando você tem muita dificuldade, assim, né? Você fica meio que receoso, né? Você ganha um medo, assim, né? De não ir bem. E meu problema era na redação. E eu fiz poucas redações ao longo do semestre, isso foi meio que uma falha. E aí eu fui fazer o vestibular, e eu, na redação, com o tema, eu achei meio que difícil, e comecei a ficar nervoso. E aí eu fiquei nervoso, fiquei pensando, tipo, cara, eu não vou passar em redação, porque não, tipo, tá difícil, não vou conseguir escrever. E aí eu fiquei muito nervoso, né, escrevendo meio que... Escrevi muito pouco, né? Nas 30 linhas lá que tinham, acho que eu não cheguei nem na metade. Então, porque eu fiquei muito nervoso, e foi passando o tempo e eu não conseguia desenvolver. E aí ficou meio que uma redação meio que ruim, eu já saí meio que da prova meio que desanimado por causa disso. Tinha esperança, assim, tal, mas, já vi que era meio que... E era, na época a redação era só eliminatória, né? Era só eliminatória. Ela não tinha... Se tirasse 10, a pessoa que tirasse 10, a pessoa que tirasse 8, não tinha diferença, né? Só... Eu não sei nem se tinha critério de desempate, mas você tinha que tirar pelo menos algum valor. Eu acho que pelo menos 6, pelo menos 5. Tinha um valor que você tinha que tirar na redação pra não ser eliminado. Não tinha uma parada assim? Eu lembro, da minha época, tinha isso também, quando eu passei no vestibular. Tinha que tirar 2. Tinha que tirar 2. Tinha que tirar 2 na redação. E eu já imagino que o senhor não tirou 2, né, professor? Daí no segundo dia, exatas, né? Aí eu destruí no dia de exatas. E
Mas assim, fiquei meio que esperando, né? Meio que o resultado. Mas eu já tinha meio que na cabeça assim, ó, se eu não passar, porque foi na redação. E foi a redação. Eu tirei 1 e pouco. Mas porque os erros, que eu errei tanta coisa de gramática, que os erros descontavam, né, descontavam os erros e aí minha nota caiu para abaixo de 2 por causa dos erros. E minha letra era muito feia também, descontava por letra feia também. E aí eu tirei menos que 2 e não passei em mecatrônica por causa da redação. Tipo, a nota, eu lembro bem aqui das notas, né? Tinha sido em mecatrônica, que era uma nota alta, né? Tinha sido, o argumento era 230, eu tinha tirado 280. E você foi eliminado na redação? Fui eliminado na redação. Meu Deus. Eliminado na redação. E aí... Vamos para mais um semestre. Mas aí é o problema, que eu não tinha dinheiro, né? Não tinha nem pagado outro. Não tinha nem pago outro cursinho. Né? E aí eu fui lá falar com o Daniel. Então, Daniel, eu tô devendo o cursinho e quero fazer outro. Quero fazer de novo. Quero fazer o cursinho novamente, né? E o que ele falou quando você falou da redação? Não, o Daniel é engraçado. Assim, cara, eu conheço o Daniel bem demais. Assim, O Daniel foi meu chefe por mais de 10 anos. Ele foi diretor quando eu era aluno. Eu conheço muito bem o Daniel. Eu consigo imaginar o Daniel tendo essa conversa. Não foi assim, tipo... Não, que ele é um cara sensacional. Ele não é grosseiro, mas... Ele é sarcástico, né? Ele, porra... Não, mas eu não lembro. Provavelmente hoje ele te sacanearia pra caramba, né? Não lembro. Eu acho que... Não sei se... Que quando você pega um aluno que, tipo, reprovei em redação, você fala, porra, não sei. Eu não lembro dele ter falado alguma coisa com relação à redação. A gente foi meio que de tratar, eu quero fazer um cursinho de novo e não paguei o anterior. Né? Falta uma parte ainda do cursinho que eu não paguei, mas eu gostaria de fazer, ver o que dá pra fazer. Aí ele juntou o que eu tava devendo com um novo cursinho, né? Era pro semestre, a gente fazia cada semestre, né? Era semestral na época. Semestral. Juntou meio que os 2 cursinhos e parcelou, tipo, em mais vezes o que eu devia e mais um novo cursinho, né? E aí eu comecei a fazer, né? Tipo, fiquei muito grato da oportunidade de conseguir meio que estudar de novo lá. E comecei outro cursinho de novo. E aí apertou de dinheiro também. Né? Não pagou? Tipo, eu paguei as primeiras. Pera aí, rapidinho. Você é aluno. Leire, vai aqui, ó. Você é aluno. Que não se inspire no professor Ricardo. Não. Por favor, pague o cursinho. A Academia das Específicas agradece. E o professor Ricardo agradece também, porque ele ganha. Sim, mas eu acho que... Tô brincando, tá, Ricardo? Tô te enchendo o saco. Você é meu amigo. Acho que o Daniel gostava muito de mim. Não sei, porque as condições que ele deixou... Tipo assim... Eu comecei a pagar, né? E aí depois eu fui nele e falei assim, Daniel, não tá dando. Aí ele falou pra mim, pague quando puder. Vai ficar aqui e você paga quando puder. E aí eu fiz meio que o cursinho de novo, né? Aí eu fazia uma redação por semana, né? Que eu reprovei por causa de redação, né? Fazia uma redação por semana. E aí eu senti, né, tipo, a evolução, né? Tipo, minha nota na redação no começo era, tipo, negativa. E aí eu fui meio que desenvolvendo, né? Tipo, passei de 2, né, na nota lá, depois fui 3, 4. E aí no final do cursinho eu tava tirando, tipo, 8 e pouco, né? Tipo, pra mim aquilo era, tipo... Vitória, né? Vitória, tipo... Você só precisava tirar mais de 2. Era só 8, 2, tá. Tem muita gordura aí, muita gordura. Aí eu estudei bastante, tal, nesse semestre e tal. E fui pra prova com uma cabeça totalmente diferente da que eu tinha ido no semestre anterior, porque eu tinha ido com medo eu fui pra prova com medo, né, da redação, porque eu ficava na minha cabeça, você não passava ser por causa da redação, você não passava ser por causa da redação, e foi, né, não passei por causa da redação, mas eu fui pra prova com esse pensamento, né, sabia que tinha dificuldade em redação e fiquei meio que martelando isso na minha cabeça, que se não passava ia ser por causa da redação e tal. E aí, nesse que eu fiz uma redação, por semana eu já tava bem confiante, já cheguei com uma cabeça, tipo, totalmente diferente. E eu fiz meio que um planejamento da prova do primeiro dia. O segundo dia, tipo... Você estava muito seguro, né? Seguro, né? O planejamento da prova do primeiro dia, né?
eu tinha muita dificuldade em gramática. E nesse semestre, mas isso é uma coisa que funcionou para mim, que eu não recomendo meio que para os alunos, não orientaria eles a fazer desse jeito, né? No semestre, eu decidi não estudar gramática. Eu ia meio que abandonar a gramática. Mas por qual motivo, né? Eu tinha meio que um plano, a ideia, né? No caso. Todo tempo que eu não vou estudar gramática, eu vou estar estudando outra coisa, né? Da prova de humanas. Então eu foquei muito... Para equilibrar os itens, né? Para equilibrar. Porque eu não precisava de muita coisa na prova de humanas, porque eu me garantia na prova de exatas. É importante até o pessoal saber, que a gente já comentou, porque a prova da UNB, o vestibular da UNB, as provas tinham pesos muito diferentes, muito. Se você queria um curso de exatas, a prova do primeiro dia ela valia muito pouco no argumento final. Para você passar, a nota chamava de argumento, ainda se chama argumento. E a prova do primeiro dia não valia muito para quem fazia um curso de exatas. Então, a estratégia dele deve ter sido baseada, cara, vamos lá, deve ter gramática 15 itens, 20 itens, eu não vou fazer esses itens, eu vou pegar itens de outra matéria para garantir esse negócio. Mas assim, tipo assim, o que acontecia? Nas aulas, eu entendia tudo. Mas quando eu ia aplicar nos exercícios, eu não tinha um saldo muito bom. Porque era uma errada numa certa. E aí, eu errava e aí acabava que meu saldo nas questões meio que de gramática era muito pouco, eu demorava muito tempo fazendo. Então eu tinha dificuldade, perdia tempo, né? E não tinha um saldo muito bom, né? Porque eu acertava, sei lá, 3, errava 2, saldo de 1 e perdia um tempão, e eu queria deixar tempo para redação. Então, como eu perco muito tempo em gramática, não vou estudar gramática, eu vou estudar o que eu preciso para não errar na redação. Pontuação, né? Acentuação, pontuação, né? E as coisinhas mais básicas para não errar na redação. Provavelmente eu ia cometer erros, né, de gramática na redação, mas a ideia, o meu foco era, eu só vou estudar a parte de gramática necessária para a redação, para evitar erros na redação. E gramática mesmo, eu não vou fazer. Então, eu pegava a prova, né, de humanos e via, na linha tal, eu pulava o item. Eu nem lia. Nem lia. Aí, eu fiz um item só de gramática, que era de crase, porque eu estudei crase. Para escrever na redação. Aí eu fiz um item de gramática na prova. 100% de aproveitamento. Eu errei. Porque era um item de crase. E eu falei, eu estudei crase. Eu estudei pontuação, acentuação, né? Tô manjando isso aqui. Não, isso aí eu sei, eu lembro das regras. Fui lá nas regras. Só que eram pega. E em gramática, todos os itens que eram pegas, eu caía. Não tinha não cair em pé. Todos os itens. Porque eu ia na lógica. Tipo, pra mim era, tipo, tem que ir na lógica. Quando faz. É uma regra, então. Se é isso, e aí, ele sempre colocava uma exceção. Aí eu errei. Eu fiz um item de gramática e errei. Mas minha nota foi boa, porque todo o tempo que eu não estava me dedicando à gramática, eu estava me dedicando principalmente à história. História e literatura. Literatura, acertei todos os itens. História, eu fiz todos os itens e errei 2. Não. História, eu deixei 2 e errei 2. Deixei 2 em branco e errei 2. Geografia... Cara, você lembra dos números, muito doido. Geografia, eu fiz todos os itens de geografia e errei 6. Então, eu acabei errando muito em geografia. Né? Mas eu lembro assim, tipo, minha nota de humanas foi muito boa. Acho que foi 72, eu acho. De 120. De 120. Né? Então foi 72. Era bom, seu argumento ia subir muito. Eu tirei nota de humanas melhor do que alguns colegas que queriam humanas. Mas era meio que pela estratégia que eu bolei. Eu errei poucos itens, né? E fiz tipo, muitos itens daquilo que eu me foqueava. Isso eu vou estudar. Porque eu tinha tempo. Porque o tempo que eu tirei de gramática, eu foquei, né, meio que pra estudar esses outros. E no segundo dia você normalmente destruiu... No segundo dia eu meio que destruí, assim, né? Fui muito bem. Tirei nota maior do que o que eu tinha tirado no vestibular anterior, que eu tinha passado, né? No caso, minha nota foi maior ainda, né?
E aí, eu meio que corrigi a prova e já, tipo, tô passado. A redação foi boa? Não, a redação, eu separei 2 horas e meia pra fazer a redação. E eu fiz letra por letra, assim, ó. Letrinha por letrinha, com calma e tal. E qual foi a nota? Calma. Não, se falar que não passou pela redação, eu vou te bater. Aí, tipo assim, eu saí da prova e falei, não, 2 eu tiro. Aquela redação lá, 2 eu tiro. Né? Então, eu saí bem confiante. Tipo, como eu tirei uma nota maior do que no anterior, e no anterior eu tinha passado muito bem, né? Então, passei. Tipo, corrigi depois do segundo dia, corrigi a prova, tô passado. Passei. E aí, até sair o resultado, eu tava, tipo, feliz. Eu já tava planejando a festa da aprovação, já. Tipo, ia ser lá na minha casa, lá no Parkway. Já ia estar meio que a festa da aprovação, porque o resultado ia sair e logo depois ia ser meu aniversário, então já tava meio que no esquema de fazer plano, né, meio que da aprovação. E aí, no dia do resultado, eu fui lá na UNB, né, porque eu tinha certeza, né, no que eu ia passar. Era lá no Teatro de Arena. E eu fui com um brother meu, Leônidas, que queria me... Leônidas, que trabalhou no Dinos, eu não sei, eu acho que você não acho que eu não conheci. ele trabalhou lá no Dinos, tipo, parceirão, estudou comigo e depois trabalhou junto lá, meio que comigo. Na monitoria. Depois, a gente fez cursinho junto, a gente era da mesma sala, a gente sentava meio que do lado do outro, a gente se ajudava, ele queria medicina, só que ele marcou pra farmácia. E aí... com a nota dele, ele ele já estava já há um tempo, né, meio que fazendo, e ele já estava batendo na trave já tem um tempo. Só que daí o pai dele falou que era pra... A Leire tá pedindo pra fazer as perguntas, já tem meia hora. Deixa eu ouvir a história, menina. Deixa eu ouvir a história. Então vamos terminar a história. Eu quero ouvir a história, Leire. Deixa eu ouvir a história do meu amigo Rafael Ricardo. Aí... o pai dele meio que deu um ultimato que ele tinha que passar. Aí ele não marcou medicina. Marcou farmácia. Pra farmácia. Então, eu tinha certeza que ele ia passar. Eu tinha certeza que eu ia passar. Então, eu convenci ele a gente ir lá pro Teatro de Arena. Comemorar. Daí a gente foi lá. E aí eles pregam, né? Sim. Lá no muralzinho, né? E na hora que dá hora da chuva de ovos. O pessoal, eles liberam, né? O pessoal corre, né? Daí tem a chuva de ovos. Né? Não tem mais, né, cara? Ainda tem isso, Isa? Não, ainda tem? Acabou, né? Acabou essa tradição. Não, acho que ainda tem ainda, mas não era da mesma forma. Porque hoje na internet a galera já não... Lá você normalmente tinha que... E quem corria, né, meio que, como sabia que ia tomar ovada, né, era quem tinha, quem tinha certeza que ia passar, né? E aí eu convenci o meu amigo Leônidas de correr e ir junto lá comigo, porque eu tinha certeza que ia passar e eu tinha certeza que ele ia passar também. E aí a gente correu, tomando ovada, lá, tomando ovada. Daí ele olhou meio que de longe, né? Já achou o nome dele. E eu não achei o meu nome. Aí eu não passei. Não passei. Aí eu falei, porra, foi redação de novo. Porque minha nota tinha sido maior do que do anterior. Né? Se eu tirei maior nota, foi redação de novo. Redação de novo. Aí... Fiquei triste pra caramba, porque eu tinha certeza que eu ia passar. Não sabia disso não, cara. Tinha certeza que ia passar. Aí eu fui falar com o Batistão. A gente ia fazer lá esqueci o nome, meio que um requerimento pra corrigir minha redação de novo. Porque, tipo, nota eu tinha, né? Então foi a redação, e aí eu falei, tenho certeza que eu escrevi uma redação que tiraria 2, assim. E aí a gente fez meio que um requerimento, ele escreveu lá, o Batistão... Você tinha um rascunho? Tinha um rascunho. Eu acho que eu tinha um rascunho. Mas eu pedi meio que... Não lembro agora direito, mas a gente fez... A gente pediu pra corrigir de novo meio que minha redação. Só que daí saiu a nota. E ela tinha subido absurdamente. Tipo, eu acho que naquele vestibular, todos os nerds decidiram fazer engenharia mecatrônica, que daí a nota subiu absurdamente. Era, tipo, 230 foi uma, e pulou para 330.
Subiu 100 pontos de argumento. Tipo, é muita coisa isso. E foi meio que assim, a maior nota de mecatrônica que teve, porque de medicina foi um pouco acima, foi 360. Então, sei lá, com poucos itens a mais passava pra medicina. Passava pra medicina, sim. Então foi absurdo. Tipo, a nota subiu, tipo, absurdamente. E me ligaram depois e falaram, ó, a sua redação não foi corrigida. Né? Daí eu falei assim, eu sei, eu vi a nota, não foi corrigida por causa de nota, não tinha tirado a nota. Porque, tipo, subiu absurdamente a nota e aí eu não passei por causa da nota. E aí, fui no cursinho. Daniel, eu não paguei o outro ano, não paguei Daniel, ano passado. Eu tô devendo um cursinho e meio, né? E aí, o que eu vou fazer? Não, mas na verdade eu não fui falar com o Daniel, fui falar com o Neto. Porque eu não sabia nem o que eu ia fazer. Pensou em desistir? Sim, porque eu não tinha como pagar. Tava devendo um cursinho e meio, tipo, não tinha como pagar. E aí eu fui lá no Neto, e aí, tipo, sentei meio que na frente dele e ele... Eu falei, não sei, eu sei o que eu vou fazer. Não sei. Aí, Neto planejou, né? Eu ia fazer específicas. Eu ia fazer só as específicas, né, que eles tinham lá no Dinatos, que era de matemática, física, química e história. Tinha de história, que era o... Isso. Era o Batistão e o Matos? Ou era o Barbosa e o Matos? Barbosinha. É. Eu ia fazer só as específicas, ia estudar, fazer redação, porque a ideia era meio que manter meio que a minha nota só para eu conseguir meio que passar. Aí eu ia trabalhar como monitor aluno. E aí esse meu trabalho como monitor aluno ia pagar o cursinho. Esse cursinho que eu ia estar fazendo, mas o que eu estava devendo ia continuar. E aí eu ia pagar o que eu estava devendo. Quer dizer, eu ia pagar o que estava cursando e ficar devendo o que passou. Isso. E aí eu comecei a fazer o cursinho de novo. Aí deu um mês de cursinho, já estava um mês de cursinho. Meio que eu estava atrasado para a aula do Batista. Tava subindo meio que no corredor ali. E aí, uma menina olhou pra mim e falou assim, você é o Ricari, né? Eu falei, sou. Você passou. Saiu o resultado hoje, você passou. Passei no quê? A segunda chamada, a terceira chamada? Já tinha passado um mês do primeiro resultado, entendeu? E aí, eu não entendi. Passei no quê? Você passou na UNB, tipo, minha irmã, ela falando, né, que a irmã dela tinha estudado comigo, ela tinha passado, estava lá na UNB e viu na UNB um resultado da quinta chamada. Quinta chamada? Quinta chamada. E tinha um nome, que era o meu. Tipo, o resultado da quinta chamada. Rafael Quer. Só eu. Só tinha o meu nome. E, tipo assim, ela dela falou... Só que daí, tipo, eu queria confirmar, né? Só que eu não sabia. Ela falou que tinha... A irmã dela ligou pra ela e falou pra mim que pra me avisar, né? E aí eu fui na internet procurar e não tinha saído na internet. Não saiu na internet o resultado que me chamaram. Só tinha saído... Lá no mural. No mural. Só tinha saído lá no mural. E aí foi tipo um momento assim meio que de tensão até que conseguiu ligarem pra ela lá e aí ela ia lá e ver que realmente era eu que tinha passado e me confirmaram. Só que nessa começou tipo um falar pro outro, assim, começou a dar uma bagunça no cursinho inteiro. Meus amigos que estavam lá na aula do Batistão começou a sair de sala. Pra falar com você, né? Sair de você sala. Já era a lenda, né? É a lenda do cursinho. Daí começou a sair de sala ali, porque eu era meio que monitor aluno ali, né? Já tinha um mês ali de monitor aluno, começou o pessoal a sair de sala, tipo, daí deu uma muvuca, tipo, começou a gritaria, né? Porque eu tinha passado e tal. E já me sujaram ali na frente do cursinho mesmo. E aí passei de quinta chamada pra mecatrônica. E você continuou como monitor aluno? Então, daí qual que era a ideia, né? Como eu já tava ali meio que monitor aluno, era eu continuar dando monitoria pra pagar o outro. pra pagar os outros. Tipo, continuei como monitor. Isso foi em que ano? Foi em 2006. Continuei como monitor pra pagar o que eu devia.
Aí eu trabalhava meio que na monitoria, mas eram poucos dias, e trabalhava na editora com Batistão. Então, para pagar o que eu devia, eu trabalhava na editora, fazia revisão de texto. Eu, né, fazia revisão de texto. Fazia revisão de texto, ajudava. O Ricardo fazia revisão de texto. Vigiava simulado. Ô Samuca, essa editora fechou, você sabia disso? Mas é verdade. Uma editora que coloca o Ricardo como revisor de texto fecha, velho. Não, mas era... Não, tô brincando, pô. Pelo amor de Deus, que maldade. O Batistão é um amigo, é um querido, maravilhoso, já foi meu chefe. Aí eu trabalhava, né, meio que vigiando simulado e tal, então eu tava lá sempre lá, meio que fazendo algumas coisas, né, pra ajudar pra pagar o que eu devia. Aí depois que terminou esse semestre, eu fui falar lá com o Daniel, e aí ele só falou, tá pago. Tipo, nem colocou, né, meio que... Então é isso, você fazia de tudo no cursinho pra pagar. Ô Samuel, foca aqui em mim. Tá aqui? Alunos da academia que vocês veem o Ricardo o tempo inteiro no cursinho, é que ele tá pagando, ele tá devendo a gente e ele tá pagando. Vocês sabem que é isso, o Ricardo tá pagando. Por isso vocês veem o Ricardo na academia o tempo inteiro, ele tá fazendo pagamento até hoje. Pagando até hoje ainda. Aí eu passei pra mecatrônica. Cara, acabou que assim, você contou muito a sua saga, né, de aluno. E é muito importante, tá? Porque o nosso maior público vai ser aluno, é importantíssimo, né? Que às vezes vê você aqui e não sabe a saga que foi. Foram... Quantos? Foram... Eu demorei 2 anos pra passar. Não passou no final do terceiro ano. 2 semestres, né? O primeiro semestre foi o que você já sabia que não ia passar. Um ano semestre, fiz, basicamente. Um semestre você não fez. Aí eu fiz 1 ano de Ginas. O semestre da nota ruim, da redação. E o semestre que você passou, que você não passou e passou na quinta chamada, você chegou a frequentar. E assim, eu acabei entrando meio que da monitoria e seguindo, né? Justamente pelo fato de eu não ter passado. Se eu tivesse passado... Você não ia ser monitor. Talvez você nem teria virado professor, né? Porque, talvez não teria virado professor. Inclusive vai ser a pergunta. A Leire saiu, eu tava esperando a Leire sair pra fazer as perguntas. Toma, Leire. Chupa, Leire! Pera aí que eu preciso fazer as perguntas que o tempo tá acabando, cara. Não, a produção já tá me batendo aqui, professor Ricardo. Tem muita coisa ainda. Não, tem muita coisa que você não falou. Você tá parecendo o Flávio. Meu Deus. Não, mas eu quero a história longa. Mas eu tinha que entender esse começo. Eu tô de palhaçada aqui contigo. Esse começo foi meio que tipo, decisivo, assim. Pelo fato, por exemplo, de eu não passar de primeira, né? Passar só de quinta, fez eu basicamente virar professor. Cara, eu nunca contei a minha história, assim, porque que eu virei professor, mas tem a ver com o resultado vestibular da UNB e onde eu tava na hora. Depois um dia eu conto isso aí. Mas, ó... tem que ter um podcast, alguém te entrevistando. Tem que ter alguém me entrevistando, né? A galera fala isso. Inclusive hoje, a gente chegou aqui, me perguntaram, quem é que vai te entrevistar? Não sei, cara, um dia a gente faz. Deixa aí, galera, nos comentários. Pera aí, ó. Primeira pergunta pra você, professor Ricardo, que eu não sei se vai ter tempo de contar mais da história, não. A gente vai ter que fazer... Vou ter que lançar igual no Neto. Parte 2, né? O Neto tem um desafio. O Neto tem um episódio do Neto, a gente ainda não foi ao ar, né? Que tá gravado. O do Neto são 1000 visualizações e 300 curtidas, não era isso, amor, que a gente falou? É isso. Não, pro professor Ricardo contar a história dele... Já abri um sem fim. O do professor Ricardo tem que dar 1.200 visualizações e 400 curtidas pra ele voltar aqui e contar o resto da história dele. Porque o resto é... Não, ele virou monitor, parou. Tanta reviravolta também na segunda parte da história. Ó, só pra vocês terem ideia aí, ó. Só pra vocês terem ideia. Eu virei monitor do Dinados em 2011. Cara, em 2011, tem muita gente que tá assistindo ela comer areia com 11 anos. Em 2011 eu era criança. Foi quando eu entrei na monitoria. O Ricardo já era antigo na monitoria. Inclusive, o primeiro evento que eu fui dos monitores, meu primeiro semestre de monitoria, foi na casa do Ricardo, o primeiro evento, que era a despedida dele. Era ele saindo da monitoria e eu entrando na monitoria, eu lá perdido. Eu tinha 18 anos. E o Ricardo saindo. Então, ele já era velho. Ele tem cara de novo só. O Ricardo é idoso. Ó, pergunta aqui, ó. Se você não fosse professor, o que seria? Não sei. Eu seria monitor aluno do Dinados até hoje. Revisor de texto, Essa pergunta, tipo, eu acho que pra entender o porquê do não sei, tem que vir a segunda parte.
O fato de eu não saber o que eu seria se eu não fosse professor, tipo, depende da história. Da segunda parte. Da segunda Isso parte. aí, professor. Você tá gerando suspense pra criar Ó. engajamento. Galera, vamos lá, ó. 1.200 visualizações e 412 curtidas. Porque, Ó. assim, não daria pra responder essa, tipo, justificando o que eu seria, sem contar o resto da história. Cara, não, essa pergunta aqui a pessoa tá de brincadeira também. Quando poderemos usar a antimatéria para benefício mundial? Quando? Quando eu não faço a mínima ideia. E eu sou engenheiro. Quando descobrirem, né, uma forma de usar, aí eu posso ver a engenharia para conseguir aproveitar, mas... Ele é engenheiro? Ô Samuel, eu vou te contar o que é ser engenheiro pro Ricardo. A gente foi pra Caldas Novas. Vou te contar essa história, tá? E aí a gente chegou lá em Caldas Novas, num chalé. Meu sogro tem um chalé lá, um chalé, pô, legalzinho. Um dia que você quiser ir, me avisa. Meu sogro te arruma lá. Se você quiser ir com a Pamela. Chalézinho, pô, legal o chalé. É legal, é dentro do condomíniozinho, só pode ter chalézinho no condomínio, chalés padronizados, do lado da piscina. Legal, a gente foi pra lá passar... Quantos dias a gente foi passar lá? Uns 3, 4 dias, né? Foi 3, eu acho. A gente foi passar uns dias lá, chegou lá, cara, liguei a água do chalé, começou a vazar de uma torneira lá fora. Alguém quebrou a torneira e tava vazando água do cano lá no quintal, lá do chalé. E a gente tava dando jeito de arrumar. O que é ser engenheiro pro Ricardo? Ele conseguiu um pedaço de cano, enfiou lá, ele entupiu o cano, colocou uma pedra em cima, 5 milhões de quilos. Entupiu a pedra, por conta disso já não tava vazando mais água, a gente conseguiu usar as pias da casa. Aí quando ele conseguiu, né, a gente ficou 2 horas tentando mais. Na hora que ele conseguiu, ele parou, levantou a mão e falou assim: eu sou engenheiro. O que ele fez? Ele tacou pedra, papel, veda rosca, sei lá, colocou um aspirador de pó, enfiou tudo lá, não, mas tacou e botou foi um pedra processo, assim, que eu fui testando e Sou avaliando. engenheiro aí. Mas é o que o engenheiro faz, tipo assim, daí eu coloquei primeiro só uma parada meio que uma rolhazinha meio que pra tampar lá, só que não deu certo, porque daí quando você ligou lá, a pressão, parada, né, explodiu, né, tu jogou, deu, o que eu tenho que fazer pra a parada não vazar e ali, daí eu fui lá, coloquei uma madeirinha meio que em cima, uns tijolos em cima, pronto, vedou. Engenheiro. Aí ele falou eu não ia consertar, não dava pra consertar. Aí agora ele vem falar que quando resolver descobrirem problemas. como usar antimatéria, ele vai resolver uma engenharia. Obrigado. É. Então, ó, a resposta aí do R. Carvalho Neto é essa. Ele é engenheiro, ele não sabe. Não tá? sei. Não faz ideia. E a Maria Clara perguntou o seguinte: qual o melhor método para estudar física? É a mesma pessoa que fez a pergunta do como estudar, agora tá fazendo para você, como estudar física. Então, eu acho que muito depende do objetivo, assim, que nem eu falei, né? Eu fiz uma estratégia, né, no caso, para minha prova, né, que eu ia fazer, né, de não fazer gramática. Eu acho que todo mundo tinha que bolar meio que uma estratégia para avaliar como estudar cada matéria em si. Física eu acho que não é meio que diferente, né? Por exemplo, no meu planejamento lá, quando eu fiz também um planejamento para o primeiro dia e fiz também para o segundo dia, né? E tinha coisas que eu tinha dificuldade em gramática, né? Onde eu fiz, o que eu vou fazer no começo do semestre, o que eu vou fazer com matemática, né? Eu vou estudar isso aqui eu vou deixar e tal. Eu fiz meio que um planejamento do que eu ia fazer exatamente no semestre, para meio que maximizar tipo, a minha nota em matemática. Eu fiz isso com todas as matérias. Física é um conteúdo meio que difícil, muita gente tem bastante dificuldade, mas eu acho que eu não posso dar uma receita que funciona para todo mundo, que eu acho meio que difícil ela encaixar para todo mundo. Então eu acho que cada um tinha que meio que se autoavaliar, às vezes com ajuda, né? Por exemplo, lá na academia tem a orientação, né? De ver o que é melhor para você. Porque às vezes essa meio que receita fica muito generalizada, tipo, como é uma receita como estudar física. Que se fosse uma receita para todo mundo aprendia fácil. Assim, né? Então, eu acho que assim, não só em física, mas em toda outra matéria, meio que é você planejar o que você vai fazer, né? Qual o plano que você vai seguir.
né? Mas aí, buscar ajuda, eu acho que é a melhor coisa. Então, por exemplo, estando no cursinho, buscar meio que orientação. Porque, tipo, faz uma diferença meio que absurda nisso. Dentro meio que da física, né? A orientação pode falar, procura o professor Ricardo e tal. Mas aí também é interessante conhecer, né? Quais são as facilidades, quais são as dificuldades, porque também pode se direcionar dentro da física a partir, né, de conhecer cada um, né? Então, eu falar assim, meio que um geral, eu acho que não ajuda tanto. Eu acho que cada um deve procurar meio que talvez uma ajuda, Um orientador, meio que mostrando, ó, eu tenho facilidade nisso, tenho dificuldade nisso, como que eu posso melhorar da melhor Porque forma. às vezes o assim. cara é muito bom em ondulatória, mas sofre em mecânica, né? Ou E às vezes é ficar muito puxando, bom em uma matéria, fazer mas quadradinho, ela não cai bloquinho. muito. Então, eu acho que é meio que bem um tratamento individual, assim. Eu acho que a melhor dica é procurar uma orientação para ver, né, qual é a sua facilidade, qual que é a sua dificuldade, que dentro ali da física você melhore, e isso para as outras matérias também. Eu acho bem importante isso, a orientação. Tá respondido, professor. Não tem mais perguntas. Uhum. Agora tem o quadro Pergunte pro Próximo. O último episódio foi o professor Neto. Uhum. E a pergunta dele foi: você fez engenharia, né? Inclusive, o episódio de hoje você contou sua saga para passar em engenharia e você nem atua como engenheiro. Que maravilha. Não. Por que a sala de aula? Por que a sala de aula? Por que a sala de aula? Por quê? Você foi para engenharia e por que, sendo engenheiro, a sala de aula? Então, se tivesse tempo, era a segunda parte. Não de explicar. temos tempo. Porque, assim, foram várias coisas que levaram eu a cair, né, meio que sendo um professor, que eu acho que eu não conseguiria responder meio que rapidamente, assim, porque, eu acabaria não levando em consideração, os fatos meio que aconteceram que levaram até isso. Então, basicamente, seria shit happens. Eu teria que explicar, assim, eu expliquei, né, a entrada meio que na engenharia mecatrônica, mas aí, por que eu não nem formei em mecatrônica, na verdade. Eu não formei em mecatrônica, né? Você formou em mecânica, né? Eu sou engenheiro mecânico. Eu fiz um tempo de física também. Então, meu Deus, pois é. E aí, meio que as coisas me levaram a ser... A sala de aula. A sala de aula, assim, né? Então, mas aí, o porquê meio que por que eu caí ali como sendo um professor, eu teria que talvez ter mais tempo meio que pra explicar, e eu acho que depois a gente pode marcar uma outra oportunidade. Não, vai ter que... Não, mas pra marcar tem que ter 1.470 visualizações. Não, falando sério agora, Samuca. 1.200 visualizações e 400 curtidas. Fechado, então. Faça uma campanha aí pro professor Ricardo contar como que ele fez tudo isso que você viu ele contar hoje pra não formar em engenharia mecatrônica. É um sonho passar em engenharia mecatrônica, eu demorei 2 anos. Levou ovada. Levei ovada à toa, né? Tinha casca de ovo no meu ouvido durante 3 dias. E aí, saí da engenharia mecatrônica. Não, então 1.200... então você vai ter que mobilizar aí sua família, todo mundo, os alunos. Provavelmente esse episódio tá passando, já vai estar as aulas rolando, então você tem que fazer a galera engajar aí, hein, professor? Pois é. Só que agora você tem que perguntar pro próximo. Perguntar pro Flávio, que é o próximo. O Flávio, bom, o que eu sei do Flávio é que ele é um flamenguista doente, né? Então a pergunta é como que o Flamengo afeta as suas aulas, né, pro Flávio? Como que o Flamengo afeta, influencia a aula dele? Para influenciar a aula dele. Então aí, professor Flávio, essa é a pergunta pro senhor. Espero que o senhor responda. Sem levar 50 horas, porque eu tô com medo do que vai ser o episódio do professor Flávio. Porque se o Ricardo não conseguiu completar a história em 1 hora, eu fico com medo do que o Flávio vai falar aqui. Beleza? Professor Ricardo, muito obrigado por ter vindo, por ter dado tempo, férias, você saiu das suas férias para vir aqui gravar. Obrigado pelo papo, obrigado pela amizade, pelo companheirismo. Trouxe até a Isa. Aqui temos companhia. Isa! Filma ela ali, Samuca! Filmou! Calma. Aí, agora sim dá oi, Isa. Agora tá filmando. Boa. E é isso, pessoal. O Samuel vai colocar aqui agora as redes sociais, professor Ricardo, né? Pelo menos o arroba lá da rede social de foto. Parte, né? Não vai cortar. Se tem mal, coloca as suas redes sociais também. Não, muito obrigada.
Já tá aí. Não, mas é fácil, é só você entrar na dele e você vai conseguir stalkear a Isadora, beleza, gente? Então, é isso, galera. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse podcast para quem você acha que pode ouvir história. Olha a história de persistência do professor Ricardo. Foram 2 anos e meio, não é isso? 2 anos, né? E 2 anos e 1 mês, né? E 1 mês. E muito cursinho devido, muito trabalho pro Daniel. E às vezes pode ser uma pessoa que você conhece, que já está um tempo tentando. Histórias, a gente quer trazer nesse podcast histórias. Né, dos seus professores, daqui a pouco dos seus colegas alunos, pessoas que já passaram, pessoas que estão fazendo. Então, compartilha. Faz essa história chegar em muita gente. Beleza? Se inscreve, ativa o sininho e manda pra galera. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado por terem vindo até aqui e até a próxima. Valeu, professor. Valeu, Bogadinha. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.